Olá, sou o professor Ego do Sistema Aprende Brasil de Ensino e, dando continuidade, nessa videoaula a gente vai estar falando sobre a biologia da conservação e todos os subtemas que também estão presentes no capítulo 6 do nono ano, volume 3. E aí, então, nessa aula a gente vai estar usando também o livro didático como orientação, lembrando que a ideia é de fazer com que vocês se aproximem do livro, devido a toda essa pandemia que a gente está passando, porque os professores eles acabam por estar ausentes e a gente não está frequentando a sala de aula. E agora, sustentabilidade, e é um termo que ele deve ter uns 30 anos de idade, talvez mais, mas é um termo bastante recente quando a gente pensa na história humana, porque até o século XX, as pessoas elas não tinham uma concepção muito boa sobre os efeitos das ações humanas no ambiente. Um exemplo muito bacana, quando a gente pega uma banana, a gente come a banana, sobra a casca da banana e a gente pensa, tem que jogar fora, isso é rejeito. E na verdade, a banana, talvez ali a casca da banana, falando claro, dos alimentos orgânicos, talvez seja o material mais fácil de reciclar. Porque uma banana, na natureza, ela apodrece, ela se reintegra novamente ao solo e se transforma em energia disponível para as plantas e para os animais futuramente. Já quando a gente olha para um material industrializado e processado pelo homem, por exemplo, uma sacola plástica, aquilo leva milhares de anos para ser degradado no ambiente, além de provocar contaminação e tudo mais. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, é a espécie humana tentando, por enquanto, a gente já tem, claro, que se olha países desenvolvidos, a ideia de sustentabilidade já é muito mais avançada. Quando a gente olha para os materiais produzidos pela espécie humana, eles dificilmente conseguem ser degradados no ambiente, ou seja, fungos, bactérias, os decompositores das florestas, do solo, eles têm uma dificuldade imensa de decompor plástico, metais, Então, e esse acúmulo desses materiais da natureza, além de provocar poluição, provocam perda de habitat, contaminação de lençóis freáticos e tudo mais. E isso obriga a nossa espécie a desenvolver métodos mais eficazes de a gente estar utilizando os recursos naturais. Quando a gente pensa em sustentabilidade, um exemplo muito bom é, por exemplo, você ir no mercado e o que você tem que fazer? Você enche o teu carrinho lá de plástico. Você pega tudo quanto tem embalagem que tem, às vezes a embalagem é gigante e tem uma bolachinha lá dentro, e você gera uma quantidade de lixo absurda. E esse lixo, ele acaba muitas vezes, no caso do Brasil, grande parte dos municípios não tem coleta seletiva, o material ele é misturado e é jogado no aterro sanitário ou no lixão. Então, esses materiais eles não são muito fáceis de serem reutilizados, de serem reaproveitados e, de certa forma, impedir a contaminação do ambiente. Então, existe uma coisa hoje em dia que já é algo simples em outros países, que é a logística reversa, que você leva a sua embalagem no mercado, enche ela com o produto que você precisa e leva para casa de novo, sem você ter que ficar criando lixo. E também todo o impacto isso causa na cadeia de transporte e tudo mais, facilitando, deixando mais barato e tudo mais. Então, isso é só um exemplo do que é ser sustentável. E também quando a gente pensa em energia, a grande matriz energética do mundo hoje em dia acaba sendo o petróleo. A grande parte da Europa, a Europa é ligada na tomada por causa de termoelétricas, ou seja, tem petróleo queimando para você fazer energia. E já quando a gente olha para um país que nem o Brasil, praticamente toda a nossa matriz energética vem de hidrelétricas, ou seja, claro, existe um impacto ambiental para você construir uma hidrelétrica, só que a longo prazo ela não polui, é uma energia limpa, é uma energia que ela tem os seus méritos e a gente está usando isso. Além de a gente pensar nas fontes de energia, que eu falei, o petróleo, a água, a gente tem também uma fonte de energia que é mais, a gente tem é muito legal pensar isso, a gente tem uma fonte de energia nuclear constante, que ela aparece todo dia de manhã e desaparece todo dia à noite, que é o Sol. E a gente não explora muito bem isso na nossa sociedade. Então, a tendência que a gente venha a se apropriar desses novos métodos energéticos se torna cada vez maior.
principal motivo, né, que a gente sabe, são as mudanças climáticas ou o global warming, né, o aquecimento global. E aí, cada um fala do jeito que achar mais bacana. Né? Então, e agora algo interessante também que vem junto com essa, claro, frear mudanças climáticas. E daí, lembrando, ele fala que mudanças climáticas é um termo muito científico, porque as mudanças climáticas elas são constantes no planeta, independente da ação humana ou não. Né? As mudanças no clima elas aconteciam antes mesmo da espécie humana surgir no planeta. Né? E quando a gente fala de aquecimento global, a gente daí talvez estejamos falando de algo totalmente relacionado à nossa espécie. Ou seja, as ações humanas, o monóxido de carbono, né, fizeram com que o planeta superaquecesse. Né? E nessa pegada, né, a gente tem a pegada ecológica, né, que é uma ideia de você, de certa forma, conscientizar o ser humano, as crianças, os jovens, os adultos, de forma geral, sobre a quantidade de recursos que cada ser humano utiliza em sua vida, né? Existem desenhos lá, né, animações que tem no YouTube e tudo mais que relacionam lá a quantidade de lixo produzido por ser humano, né, e tudo mais. Então a pegada ecológica, ela ajuda a gente a conscientizar o quanto que a gente consome, o quanto que a gente degrada no ambiente, né? E aí uma coisa muito interessante, o indivíduo, né, você em casa, com a sua família, e aqui funciona como ali, uma proposta de exercício de a gente tentar, né, de certa forma, mediar ali, tentar contabilizar o quanto que a gente afeta, né, a natureza, né, o quanto que a nossa atividade humana, tipo, e não a atividade humana de construir uma empresa, a simples atividade humana de se alimentar, ir no banheiro, dormir e ver TV. Porque é isso que a gente está fazendo agora na pandemia. Né? A gente come, vê TV, né? Claro, a pessoa está trabalhando, muita gente trabalhando e tudo mais. Mas a gente sabe que grande parte dos alunos estão em casa, né? Então, só essa simples atividade rotineira de se alimentar, às vezes se exercitar, tal, o que impacta a gente está produzindo, né? Então, isso é uma atividade e, posteriormente, eu vou estar trazendo uma resposta para vocês, né? Mais ou menos uma sugestão, assim, do que a gente provoca, né? Sendo o menos produtivo possível, ou seja, a gente não está frequentando a aula, né? Muitas pessoas não estão trabalhando, ficando em casa, e mesmo assim, quanto que gasta, quanto que o planeta, quanto que os recursos naturais são gastos para que um ser humano fique na sua casa, no conforto do seu lar. Né? Isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, e é nesse sentido que a gente tem a pegada ecológica. Né? Então, refletindo, né? Se a gente pensar que no almoço, para você ter um bife, para você ter uma carne, seja ela de frango, peixe ou boi, né, para você ter arroz, para você ter feijão, para você às vezes ter uma salada, você tem toda uma cadeia produtiva envolvida nisso. Né? Ou seja, para você ter o arroz, para você ter o feijão, é preciso degradar uma área para você estar plantando esse arroz e esse feijão. Né? Para você ter a carne, é preciso algum pecuarista está criando gado em determinado lugar, ou, por exemplo, algum cara dentro de uma granja criando frango em outro determinado lugar. Então, essa atividade é mais um exercício de empatia para a gente pensar que mesmo em tempos no caso que a gente está vendo na pandemia, economicamente, quando a gente pensa pensando na espécie humana, acaba sendo inviável a gente pensar que a gente pode travar a roda da economia. Se a gente pensar que se a gente travar tudo isso, a gente vai estar comprometendo a nossa própria espécie. Né? Então, o vírus, com certeza, ele é muito grave. Né? Ele é indiscutível o impacto na vida das pessoas que isso está causando. Né? Mas, quando a gente pensa nos problemas ambientais, na questão biológica, a gente não pode parar de pensar que para nós estarmos em casa, tranquilamente, existe toda uma cadeia gigantesca de produção até o momento que, por exemplo, o entregador chega na sua casa e entregar um determinado alimento que você pediu, né? Então, mas que às vezes a gente veja pessoas falando, não, fique em casa, né? Mas a gente, sendo mais realista, a gente sabe que essa realidade não se aplica a muitas pessoas, né? Então, mesmo em tempos de recessão, de pandemia, a nossa espécie, ela continua produzindo uma carga de lixo absurda. E para a gente estar produzindo essa carga de lixo,
absurda, a gente precisa ainda assim estar degradando o ambiente, né? Então, vale essa reflexão, né? E apenas é só uma reflexão, né? Eu estou fazendo que vocês pensem, né, de certa forma, né, sobre todos os aspectos que devem ser observados, né, do que a gente está vivendo, e essencialmente também, né, a relação ao que eu estava falando aqui da pegada ecológica, né? Tipo, mesmo o planeta quase parou por causa do coronavírus, mas mesmo assim a nossa espécie ela continua degradando o ambiente, né? Então isso é uma coisa bem impressionante em relação a nós, né? Mesmo as pessoas ficam em casa, mas a gente não para de comer, a gente não para de consumir, a televisão está ligada, a energia elétrica está acesa, e para que tudo isso continue funcionando, algumas pessoas precisam continuar trabalhando, né? E mesmo assim, vale a reflexão de novo, né? Em relação à pegada ecológica, a nossa espécie ela continua produzindo oceanos de lixo diariamente, né? E, claro, a ciência, ao longo dos anos, é claro, países do primeiro mundo, eles têm já métodos que você praticamente reutiliza 100% do lixo, né? Só que no Brasil a gente não vê essa realidade, claro, em alguns municípios a gente tem modelos bem brilhantes de como você trata o lixo, mas de forma geral a gente falta muito ainda, né? E dependemos muito de pesquisa para estar avançando nesse aspecto, né? Então agora aqui em continuidade a nossa videoaula, né, sobre sustentabilidade, é aqui em Curitiba, no Parque Barigui, né, e aqui a gente vai tentar explorar dois exemplos, um negativo e um positivo, né, e já trazer a nossa ideia da nossa atividade para essa aula. Então, a gente está aqui no rio, tá do lado do parque, né, e tem várias marcas de encanamentos saindo ali, né, e é interessante a gente falar que a gente está numa área nobre de Curitiba, e quando as pessoas às vezes falam que 70% da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto, isso não se restringe aos mais pobres, né? Então, a gente está no bairro nobre e a gente está vendo as pessoas despejarem, né, o esgoto, que contaminantes, né, que pode transmitir doença e tudo mais, que acaba trazendo coliformes fecais para a água, né, perigos de transmissão de doenças, né? Mas esse mesmo lugar aqui a gente também tem um exemplo de sustentabilidade bem bacana, né, que é a ideia da atividade, né? Eu vou estar explorando esse exemplo, então, trazer esse exemplo de sustentabilidade da minha região aqui para vocês, e é a atividade que vocês, através da pesquisa ou da própria região que vocês moram, né, algum exemplo de pessoas que desenvolvem ideias sustentáveis, né, a respeito do uso da água, de energias sustentáveis, combustíveis e tudo mais. Beleza?